A adubação é primordial para que você tenha resultado no cultivo do morangueiro. Se você não aduba o seu morangueiro, não tem como a planta produzir. E um dos erros mais comuns que as pessoas comentam aqui no canal é justamente não fazer a adubação do morangueiro. Acha que é necessário fazer apenas uma adubação ali inicial e pronto, não precisa mais de adubo. Mas não é bem assim não. O morangueiro ele necessita de adubação constante. Eu recomendo que você faça a adubação pelo menos a cada 30 dias, usando um adubo orgânico. O melhor é que você faça um balanceamento dessa adubação. Não use apenas um único adubo. Eu recomendo que você use o esterco de boi, o humus de minhoca, o composto orgânico, farinha de ossos, torta de mamona. Lógico, você não vai adubar com esses adubos todos de uma vez. Você pode escolher de 1 a 2 adubos e faça essa adubação balanceada. A cada 30 dias você usa um adubo desses diferentes, que aí a planta vai estar bem nutrida e vai conseguir produzir fruto. O morangueiro ele produz fruto o ano inteiro. É uma planta pequena e produz morangos grandes. E para isso é necessário que a planta esteja bem adubada. Mas não é só a adubação que vai fazer com que a planta esteja bem e consiga chegar à fase da floração. O morangueiro, para que esteja bem de saúde, além da adubação, é necessário fazer podas. As podas são de extrema importância. Eu recomendo que você faça a poda das folhas mais velhas, pelo menos a cada 30 ou 40 dias. Você vai verificar as folhas que estão começando a ficar caídas, você vai podar. Veja que não tem nenhuma no momento aqui, mas essa daqui já está começando a ficar velha. Ela vai ficando desgastada e isso é um forte atrativo para fungos, para bactérias, para doenças e insetos que consomem essas folhas. Quando você deixa essas folhas velhas na planta, ela não tem mais serventia para a planta. Ao contrário, ela só vai trazer malefício para essa planta. Por isso que tem que fazer essa poda. Não tenha medo, faz a poda, é bem simples. A rega, o morangueiro ele necessita de bastante água. No entanto, o solo não pode ficar encharcado. Eu recomendo que você prepare o solo com 2 partes de terra, uma parte de esterco de boi e uma parte de areia grossa de construção. Se você não tiver o esterco de boi, você pode substituir por um outro adubo orgânico. Se você não tiver areia grossa de construção, você pode substituir pela vermiculita. Mas tem que ter essa composição para que o solo fique fofinho, aerado, possibilitando assim que a raiz do morangueiro, o sistema radicular, se desenvolva. Consequentemente, a planta vai estar bem. Se você não oferece esse substrato balanceado, um substrato que fica pedroso, que fique com acúmulo de água, a planta vai começar a amarelar, as raízes da planta vão morrer e, consequentemente, vai acontecer um forte desequilíbrio na planta. E esse desequilíbrio vai ser sentido de diversas formas, atraindo fungos, bactérias, doenças, e a planta dificilmente vai chegar à fase da produção se ela não estiver em um solo adequado, especialmente quando está em vaso. Tem que ter um solo bem rico, um solo rico em matéria orgânica que seja aerado e fofinho. Com essa composição que eu te passei, você vai conseguir esse solo. O tamanho do vaso. O vaso para o cultivo do morangueiro tem que ter 20 centímetros de profundidade e 20 centímetros de boca. Menor do que isso, não faça o plantio de morango. Você pode plantar em uma garrafa PET, em um vasinho pequenininho? Pode, de poder pode. No entanto, você vai colher o quê? 2, 3, 5, até 10 frutos. Já em um vaso como esse daqui, um vaso adequado, você pode chegar a colher até 70 frutos por cada temporada. Olha a diferença e frutos de qualidade. Não é aquele frutinho merrequinho, aquele frutinho bem pequenininho, que nem tem nenhum tipo de doce. É um fruto robusto, um fruto delicioso, um fruto doce, um fruto que dá água na boca de se ver. E de forma totalmente orgânica. A gente não usa fertilizantes químicos e de agrotóxicos para estar cuidando aqui das nossas plantas. O controle de praga, como é que você vai fazer? Se você já faz a adubação correta, adubando ali a cada 30, 40 dias, faz a rega adequada, tem um substrato balanceado, dificilmente a planta vai ser acometida por praga. Mas, para que haja uma prevenção, eu recomendo que você use a calda de leite, por exemplo. É excelente para o cultivo aqui do morango. Você vai aplicar a calda de leite a cada 30 dias, só como forma preventiva. Como é que você vai fazer essa calda de leite? Você vai colocar em 1 litro de água 10% de leite, que seria, no caso, 100 ml, e vai aplicar no finalzinho da tarde. A aplicação tem que ser feita no finalzinho da tarde, porque se você aplicar pela manhã,
ao longo do dia possa ser que venha queimar as folhas do morangueiro e a planta vai acabar se prejudicando. Assim, faça a aplicação somente no finalzinho da tarde que você vai ter uma excelente produção de morango. Disso eu tenho certeza. Eu estou te falando isso porque eu já tenho experiência no cultivo de morango há mais de 11 anos. E para que você consiga replicar esse resultado que eu tenho em casa, é só você seguir essas dicas. E, além disso, a espécie, sim, é de extrema importância que você conheça qual a espécie de morango que é adaptada ao clima de sua região. Não adianta você pegar um morango que é cultivado na zona sul do país e vir cultivar aqui no Nordeste, que não vai dar certo se essa espécie não for adaptada ao clima quente. Existem basicamente 5 espécies que são adaptadas ao clima quente. Essas 5 espécies são bem produtivas e resistentes a fungos, bactérias e doenças. Você vai ter uma excelente produção de morango. Se você realmente quer aprender como estar cultivando morangos em vaso, a gente preparou este manual, o desafio cultivo de morangos em vasos, até mesmo em clima quente, em 30 dias. Sim, é possível produzir morango em clima quente até em 30 dias. É só seguir todo o passo a passo que você vai ter uma excelente colheita de morango. Além desse manual, você vai receber esses 2 bônus que vão te auxiliar na produção de morangos. Adquirir o manual está custando bem baratinho e você vai aprender de fato como produzir morango orgânico em casa. Eu mesmo que fiz o manual, colocando minha experiência de mais de 11 anos no cultivo de morangos e mais de 23 anos no cultivo de horta orgânica em pequenos espaços. Fiz isso tudo e o meu morangueiro ainda não chegou à fase da floração. O que pode ser? Será se realmente você fez de tudo? Eu quero que você assista o vídeo novamente e vá escrevendo cada ponto que eu falei aqui e veja se de fato você está aplicando em sua planta. Se você estiver aplicando e não está chegando à fase da produção, a sua planta não está florindo para colocar os frutos, possa ser que essa planta não seja adaptada ao seu clima. Aí você vai ter que trocar por uma planta que seja adaptada ao clima de sua região, como por exemplo o aroma, certo? O aroma é uma planta aí de variedade que pode ser cultivada em clima quente. Você vai conseguir ter uma excelente produção de morangos em casa, em vaso e em pequenos espaços, que é o nosso objetivo aqui. Olha que maravilha, essa planta está produzindo bastante e a gente já colheu diversos frutos. Aqui ó, tem 3 frutos, tem mais uma florzinha aqui do lado. Já aqui ó, são onde a gente já colheu, mais um frutozinho aqui do lado. E não para de produzir, a produção é o ano inteiro. Mas para isso, você tem que oferecer as condições ideais para que a planta esteja bem e possa chegar à fase da produção. Poda das raízes. O morangueiro necessita de poda de raiz. A cada 2 anos é necessário fazer essa poda, porque a própria planta vai se autodividindo e formando novas mudas e a raiz fica muito acumulada ali no vaso. É necessário cortar boa parte dessas raízes e retirar as mudas. E um vasinho como esse daqui não pode ter mais de uma muda. Aqui, por exemplo, está aparentando ter 2 plantas, mas só é uma planta só, ela se autodividiu. Posteriormente, a gente vai ter que fazer a troca aqui do substrato, ou então fazer um melhoramento desse substrato, adicionando mais matéria orgânica, adicionando também areia, se for preciso, para que deixe airado e soltinho. Se você não sabe como é que faz a poda das raízes do seu morangueiro, assista esse vídeo aqui com passo a passo de como fazer a poda da raiz do morangueiro. Nos vemos neste vídeo e vamos cultivar para a nossa vida melhorar. Valeu e até o próximo!